A paz do Senhor, apaixonada, sou Jesus. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero refletir com você acerca de algumas coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Mas antes, eu queria começar orando, porque eu acredito que aqui não será apenas um bate-papo entre mim e uma câmera. Eu acredito que esse vídeo vai edificar o seu coração e vai falar contigo. Amém? Pai, neste momento estamos aqui. Estamos aqui nos curvando diante do teu poder, diante do teu senhorio, te agradecendo, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Se faz presente no nosso meio. Eu te peço, Senhor Jesus, que essa pessoa que está ouvindo esse vídeo seja alcançada, seja tocada, seja edificada, que ela possa sair desse vídeo compreendendo um pouco mais dos teus caminhos, compreendendo que a dor dela não é o fim, que o Senhor tem mais. Os teus caminhos são maiores e os teus pensamentos também são maiores. Nos ajuda em tudo, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de tudo, eu quero meditar com você em Jó, capítulo 14, versículo 7, que diz assim: Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu trono morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Eu gosto muito de trazer à minha memória a representação da planta. Aqui no canal tem um vídeo, eu vou deixar aqui no cards, na qual eu falei acerca do processo de arar a terra, que antes de Deus plantar as sementes, que somos nós, ele precisa primeiro mexer com a estrutura da terra. Aqui nessa passagem, Jó está respondendo a um dos amigos dele que estava ali questionando o fato de Jó estar diante daquele cenário, diante daquela situação. E ele fala que, mesmo que se for cortada, ela ainda tem esperança, porque ela ainda tem raízes. Quantas raízes que nós temos, né? Nós somos plantas que temos raízes, e essas raízes, às vezes, elas se encontram profundas em um solo, buscando das águas subterrâneas os nutrientes, e em outros casos tem árvores que as suas raízes são superficiais, as suas raízes são externas, e a gente sabe que essas plantas, a depender das estações, do clima, do tempo, do vento, dos raios, ela cai facilmente. E eu estive meditando nos processos das dores. A árvore, quando ela é podada, a Bíblia diz, né? O Senhor diz que toda árvore ela precisa ser podada. E o processo da poda é um processo que dói, né? A planta, quando ela é cortada, ela é machucada, ela é ferida. De certa forma, ela se sente vulnerável, ela se sente enfraquecida. E às vezes o Senhor faz isso em nossas vidas, o Senhor nos poda, o Senhor corta algumas coisas da nossa vida e parece que as nossas raízes, elas estão enfraquecendo. Mas na verdade, a poda do Senhor, ela é fundamental para que a planta venha ter o crescimento. Jó, quando ele está relatando isso, ele está trazendo à tona a vida dele. Olha, eu sou uma árvore. Eu sou uma árvore que foi cortada e eu não entendo por que eu fui cortada. Eu não sei de fato os motivos que me fizeram, o porquê que eu fui desconectada das minhas flores, das minhas folhas, dos meus galhos. E nesse processo ele diz que, por mais que eu tenha sido cortada pelas circunstâncias, pelo atemporal, eu ainda tenho raízes. E quão difícil é olhar para as nossas raízes nos momentos na qual nós estamos vivendo um processo de dor intensa. Tudo que a gente olha é para o que a gente perdeu. É para a árvore que foi cortada, é para os galhos, é para as folhas, para os frutos. E a gente olha e vê aquela árvore e aparentemente está uma árvore destruída, está uma árvore morta que não tem como mais brotar. Jó vai nos dizer que ao cheiro das águas, essa planta, essa raiz, ela começa a brotar novamente. Às vezes a nossa dor ela é tão intensa que a gente não consegue perceber e ver a beleza do processo. Sabe, uma planta quando ela está precisando ser transferida de um local para ali naquele momento para ela é muito difícil, é muito doloroso. Ela não entende ou compreende, mas quando ela é tirada de uma terra, de um solo que para aquele agricultor que entende da terra, vê que aquela terra não é favorável para ela,
ele sabe qual é o melhor para a planta, sabe? Às vezes a gente desacredita no nosso agricultor, sabe? E eu creio que se você está entendendo. Às vezes a gente olha e diz, mas por que que o agricultor tá me tirando daqui? Tava tão bom aqui, sabe? Eu estava crescendo aqui, eu estava aparentemente me desenvolvendo aqui, mas o agricultor, ele sabe o que está fazendo. E quando ele nos arranca de determinados lugares, quando ele nos arranca de determinadas terras e solos, é porque ele sabe que aquele solo não vai ser frutífero para as nossas vidas. Talvez você olhe para o seu cenário e se sinta estéril. Você olha e diz: eu estou num lugar bom, eu estou num lugar favorável, mas e por que eu não consigo produzir os frutos que me foi predestinado? Os frutos que eu tanto desejo desenvolver. E aí você está sendo transportado e você olha e diz: aparentemente eu vou morrer, porque eu estou no solo, eu estou plantada, eu estou recebendo água e não estou produzindo, e o agricultor vai e me arranca, eu vou morrer. Agora não tem mais jeito para mim. Mas o agricultor sabe o que está fazendo. Se ele está te levando para um novo solo, para uma nova terra, acredite, o lugar que ele tem reservado para você vai lhe trazer, lhe conferir crescimento. Não é para te matar, sabe? O Senhor nos permite viver algumas dores, algumas dores de sermos de fato arrancadas, sabe? Uma máquina passar literalmente sobre nós, nos cortando, nos retalhando, ou então nós sermos arrancados e transferidos de um solo para outro. Esses cenários são cenários de dor, aparentemente, mas são cenários que o Senhor quer nos fazer crescer espiritualmente, sabe? Porque ele diz que toda árvore que não dá fruto, essa precisa ser arrancada, essa precisa ser tirada, sabe? E a palavra do Senhor, ela vai estar trazendo justamente acerca da importância do fruto. Mas às vezes a árvore ela precisa ser arrancada de alguns lugares para que ela passe a gerar frutos, porque os frutos não estão sendo gerados justamente por causa da terra. Em algumas plantas a gente sabe que é porque a planta de fato ela é estéril, a planta de fato não consegue se desenvolver, sabe? Na nossa vida, nós como plantas plantadas, enxertadas pelo Senhor, nós precisamos entender que o nosso agricultor sabe o que está fazendo. Ele sabe para onde está nos guiando, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o porquê que está tirando algumas amizades, nos tirando de alguns lugares, nos distanciando de algumas pessoas, nos fazendo ficar mais em silêncio, sabe? A gente devia cultivar mais o hábito do silêncio. Hoje é tão difícil fazermos silêncio, é tão difícil ouvirmos o silêncio, contemplarmos a beleza do silêncio, sabe? Ficar por um instante sem ouvir músicas, sem ouvir barulhos, sem uso de telas, só você e Deus, o silêncio. Às vezes tudo que a gente precisa é do silêncio, e até mesmo o silêncio de Deus. Mesmo sabendo que o silêncio de Deus dói, mesmo sabendo que o silêncio de Deus machuca, às vezes tudo que a gente precisa é do silêncio dele, sabe? Porque mesmo ele em silêncio, ele ainda continua trabalhando por nós. Ele ainda continua regendo o tempo, o mundo. Eu entendo que Deus ele não precisa nos dar justificativas. Ele faz questão de nos revelar o caminho do processo. Sabe? Talvez você olhe e você diz que não está entendendo nada. Mas pare. Por um momento, fique em silêncio. E pense, porque Deus ele não nos deixa desapercebidos. E de que se Ele está te permitindo esse processo de ser arrancado, esse processo de ser cortado, Ele vai te dar a graça. No Salmo 1 vai dizer, é como uma árvore plantada à ribeira das águas, das correntezas, que dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. Eu amo esse versículo. E é um versículo que eu oro e peço ao Senhor que a minha árvore, ela nunca se sacie de buscar as correntezas das águas. Porque nós precisamos dar frutos. E eu peço ao Senhor que eu dê fruto, sabe? Eu quero dar frutos para o Senhor. Eu não quero dar frutos
meramente para ser uma árvore bonita, ou que as pessoas olham e apontam, nossa, é uma árvore frutífera, é uma árvore boa. Eu quero dar frutos, mas que os meus frutos sejam bons, que os meus frutos sejam proveitosos, que as pessoas, ao se deliciarem dos frutos, elas possam dizer: essa árvore é diferente, o fruto dessa árvore é diferente. Que esse venha a ser o desejo do nosso coração, darmos frutos e entender que, mesmo que se a nossa árvore, por um determinado momento ou por uma determinada circunstância, ela venha a ser cortada, se você estiver buscando as águas, as correntezas das águas, se você estiver como uma corça que suspira e que brama por essas correntezas, você vai brotar, você vai ressurgir, você vai renascer e você vai crescer, vai brotar novos galhos, novas folhas, você vai florescer e no tempo certo você dará os frutos. E tudo que você fizer prosperará, porque prosperidade não está relacionada ao dinheiro. Você será próspero da presença do Senhor. E à medida que você for próspero da presença do Senhor, essa prosperidade vai abranger todas as demais áreas da sua vida. E essa foi a mensagem que o Senhor falou ao meu coração. Eu espero que tenha edificado a sua vida. E curtam, comentam, se inscreve, se inscreve aqui no canal para mais vídeos. E sigam também lá no Instagram, @vidaleve.comale. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.